Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos continuar falando para os pais, né? Principalmente os pais dos pré-adolescentes e dos adolescentes. Nós vamos falar sobre educação sexual. Falar sobre sexo ainda é um tabu em algumas famílias, para alguns pais. E às vezes eles chegam para a gente com muita dificuldade de estar trabalhando, de estar conversando com seus filhos sobre sexo. E aí eles delegam essa função normalmente para a escola. Eles ficam na expectativa de que em determinado ano de escolaridade o professor vai estar abordando a questão do sexo, quando vai tratar sobre o corpo humano. E realmente, em alguns anos de escolaridade, realmente o professor vai estar abordando a questão do corpo humano e falando da estrutura do corpo, né? Do funcionamento, das suas funções, mas falar sobre algumas questões em específica do corpo humano, isso deve partir de nós, família. E aí, muitas vezes, os filhos chegam, né, com uma pergunta para os pais e eles ficam tão descompensados que eles ou não respondem, ou algumas vezes falam com os filhos para procurar nas redes sociais, para perguntar para fulano, para Beltrano, e nós não podemos fazer isso. Nós sabemos, nós temos conhecimento de causa, então por que não falarmos com os nossos filhos sobre as dúvidas que eles estão nos trazendo? Então, muitas vezes a gente se depara com pais que vão pedir a nossa ajuda de como fazer essas intervenções, como abordar determinados assuntos com os nossos filhos. E eu digo que sempre partindo das dúvidas que eles trazem, das perguntas que eles trazem, e a gente pode falar sobre vários assuntos a partir de uma interrogação que eles nos trazem. E não termos receio de falar sobre absolutamente nada, independente da idade. Se o nosso pré-adolescente, se o nosso adolescente ou até mesmo nossa criança abordar alguma coisa conosco sobre a questão do sexo, que nós possamos responder de acordo com a sua fase de compreensão, com a sua fase de entendimento sobre o assunto. Então, deixar para falar de sexo mais adiante não vai impedir que o seu filho faça sexo, nem que ele deseje fazer sexo, nem que ele pratique sexo. Você só vai deixar que seu filho faça algo sem informação, o que vai ser muito pior. Então, se meu filho veio me questionar sobre algum assunto que me causa um certo estranhamento, um espanto, é porque ele tem curiosidade sobre aquilo. Então, eu preciso estar tirando dele essa curiosidade. Mesmo que a curiosidade esteja baseada no desejo de fazer, que ele faça, mas que ele esteja consciente do que ele está fazendo. E a falta de informação, muitas vezes, faz com que os nossos adolescentes e pré-adolescentes façam simplesmente para descobrir aquilo que nós não esclarecemos. Então, o esclarecimento, ele deve estar sempre em primeiro lugar. Nós estamos em outra geração, de repente na geração dos nossos pais, ou até mesmo na nossa, nós tínhamos dificuldades de abordar determinados temas, mas que hoje não, hoje a gente pode abordar qualquer assunto que seja
e tirar dos nossos filhos essa curiosidade. Porque se nós não tirarmos de forma consciente e precisa, eles vão obter, ou de forma equivocada, ou de forma errada, ou de forma certa, mas eles vão adquirir de alguma forma. Então nós precisamos estar presentes na vida deles para esclarecer sobre aquilo que eles desejam realmente saber. Então, por mais que a gente ache que os nossos filhos possam estar adquirindo esse conhecimento, essas descobertas na escola ou nas redes sociais, nós precisamos ter consciência de que essa é uma função nossa. Nós precisamos estar informando aos nossos filhos sobre a estrutura do seu corpo, sobre o funcionamento dos seus órgãos. Nós precisamos estar abordando a questão do sexo, a questão da gravidez, a questão do uso de preservativos quando iniciarmos uma vida sexual. Então, nós não podemos deixar os nossos filhos restritos dessas informações. Porque se eu não informo para minha filha que ela precisa fazer uso de preservativo ou de anticoncepcional antes de iniciar sua vida sexual, pode ser que por falta de informação ou de informação errada, ela acaba tendo uma gravidez indesejada. Se eu não informo meu filho que ele precisa fazer uso de preservativo para evitar uma possível gravidez na namorada ou uma possível doença sexualmente transmissível, ele não vai usar. E aí pode ser que as consequências sejam piores. E aí, às vezes, a gente fica muito seguro de que os nossos filhos estão adquirindo essas informações pelas redes sociais ou através de outro adolescente. Nós não podemos achar isso. Nós precisamos saber das nossas responsabilidades quanto pais. É claro que eles podem se certificar das nossas informações nas redes sociais, eles podem estar trocando informação com outros adolescentes, mas nós, quanto pais, precisamos deixar essas informações muito claras para eles. Nós precisamos ser os primeiros a transmitir informações sobre determinadas situações, sobre determinados assuntos que eles têm dúvida. Então, falar sobre sexo, sobre educação sexual, não é somente nós estarmos falando de quando começar a vida sexual ou não, mas de nós estarmos abordando diferentes assuntos. A gravidez indesejada, de nós estarmos falando dele de repente, por falta de informação, interromper o seu futuro por conta de um bebê que chega inesperadamente, por falta de informação, por falta de ter tomado as devidas precauções. Nós podemos ver, de repente, um filho adquirindo uma doença sexualmente transmissível, tendo complicações na sua vida por conta de falta de informação, de falta de diálogo. Então, não fique com vergonha, não sinta medo e não pense que falar de sexo, que falar de gravidez, que falar de preservativo, você vai estar estimulando o seu filho ou a sua filha na prática do sexo. Você vai estar orientando, você vai estar prevenindo. Talvez você esteja conscientizando de que aquele momento não é o momento mais adequado para estar iniciando uma vida sexual. E isso vai vir somente no momento em que você tiver diálogo, comunicação com o seu filho, com a sua filha, e não deixar que ele encontre as respostas para os seus questionamentos em qualquer lugar, de qualquer forma. Essas informações, elas precisam ser seguras, elas precisam ser confiáveis.
E não tem ninguém melhor do que você, pai, mãe, responsável, para estar orientando o seu filho sobre isso. Alguns assuntos serão abordados, sim, no ambiente escolar, mas isso cabe a você pai, a você mãe, a você responsável. Está tirando as dúvidas, esclarecendo as interrogações dos seus filhos. Então, a gente precisa, nesse momento, agir com naturalidade. Nós precisamos estar conversando com os nossos pré-adolescentes e com nossos adolescentes sem medo, sem vergonha, porque são assuntos que fazem parte do nosso cotidiano e que faz parte da nossa vida. Nós, quantos seres humanos, quantos seres reprodutores, são assuntos que fazem parte da nossa vida. Então, nós não temos que ter tabus para trabalhar determinados assuntos. E às vezes a gente ouve alguns pais dizerem que tem a fase certa para estar abordando determinado assunto. Eu digo que toda a fase ela é possível de esclarecer qualquer assunto que seja. É claro que você vai buscar a melhor forma de estar explicando que aquela criança, que aquele pré-adolescente ou que aquele adolescente compreenda. Mas se ele trouxe para você um questionamento sobre determinado assunto, não importa qual assunto seja, é porque ele já tem um pré-conceito sobre aquilo. Ele já tem alguma informação sobre aquele assunto, mesmo que seja uma informação truncada, errada, equivocada, mas ele já tem alguma informação, senão ele não iria te perguntar sobre aquele assunto. Ele só está querendo confirmar alguma informação que já tem a respeito do assunto. Então, não jogue essa responsabilidade para a escola, para as redes sociais, para a vizinha, para o outro adolescente. Essa responsabilidade é sua. E é você quem precisa estar fazendo esses esclarecimentos, dando essas informações de forma mais segura e precisas possíveis. Somente com diálogo, com paciência, com acolhimento, é que você vai conseguir compreender o que é que o seu adolescente, o seu pré-adolescente está sentindo e ajudá-lo da forma melhor possível. Nós não podemos deixar que os nossos adolescentes saiam por aí cheio de dúvidas, cheio de incertezas e baseado nas suas incertezas, nas suas dúvidas, nas suas informações erradas, tomam atitudes ainda mais erradas, que podem prejudicar tanto a si próprio como outras pessoas que provavelmente estarão envolvidas nas suas escolhas, nas suas decisões. Então eu deixo aqui para você, pai responsável, essa reflexão de que não existe fase certa para você abordar determinado assunto. Qualquer assunto, em qualquer fase que seu filho trouxer para você, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser discutida, ela precisa ser comentada, para que ele não saia por aí cheio de dúvidas, de inseguranças e que façam coisas erradas, que daqui a pouco você irá cobrar dele algo que você não ofereceu. Então é preciso oferecer para que quando você for cobrar, você diga que informação não faltou. Então, acolhimento, empatia, muita paciência e muita comunicação é o que precisa acontecer entre você, pai responsável, seu pré-adolescente ou seu adolescente. Boa sorte para vocês
na superação dessa fase e que vocês possam ter liberdade para falar sobre todo e qualquer assunto.